E aí, pessoal? Beleza? Espero que estejam bem na quarentena, espero que estejam se cuidando. Eu gravei mais essa aula para passar esse material para vocês, para ajudar vocês a estudarem em casa. Eu vou tentar resumir o máximo possível, é uma abordagem bem resumida para explicar e para ajudar vocês a fazer as atividades que eu vou enviar para vocês também, tá? A escravidão no Brasil, ela tem que ser pensada dentro de um contexto global maior de formação da economia capitalista moderna, não a contemporânea industrial, mas a economia capitalista mercantil, o mercantilismo, em que pautou as relações comerciais das colônias europeias, das metrópoles europeias para suas colônias na América, na África, na Ásia. Quando o Portugal chega no Brasil, a partir de 1500, ele esperava encontrar sociedades que já tinham a estruturação de um comércio. Portugal esperava abrir, ao ir para as Índias, ao ir para a África e ao encontrar as Américas, esperava abrir novas rotas comerciais, esperava comprar, fazer comércio. Né? Portugal vai fazer fortes na África e na Índia, ele vai fazer, né, fortes e portos para garantir o seu espaço comercial ali. Quer dizer, Portugal não planejava levar a população dela para nenhum lugar, para a Índia, para a África, de modo algum. Ela esperava chegar lá, criar um porto para ela, um forte, né, um batalhão militar, dizer aqui é o nosso território de comércio, conquistar esse território, esse espaço de comércio, né, e comerciar com essas especiarias ou produtos que seriam muito caros na Europa. Quando Portugal chega no Brasil, encontra a costa brasileira, eles esperavam encontrar ouro, prata, especiarias, esperavam encontrar sociedades ou reinos que tinham um comércio organizado. Só que isso não tinha, não era parte da cultura tupi-guarani que fazia parte, a maioria das populações indígenas na costa brasileira. Não tinha o mesmo conceito de propriedade privada, não era o mesmo da Europa. Os indígenas não tinham motivos para ter ouro ou prata, eles não tinham também a instituição de uma agricultura, como, por exemplo, os incas e os maias e os astecas tinham na região do México. Nesse sentido, a Espanha teve mais sorte, porque ela encontrou sociedades estatais que já tinham reino, já tinha comércio, já tinha ouro, prata. Então foi muito mais rápido a tomada de controle, o enriquecimento da Espanha com a tomada de controle desses países, desses reinos indígenas, foi muito mais rápida. Então, e trouxe muito mais benefícios. Então, Portugal esperava encontrar no Brasil algo assim, e não ocorreu. Não ocorreu. Então, por que Portugal manteve o controle sobre o Brasil? Porque o Brasil, a costa brasileira, fazia parte da rota de Portugal para ir para a África, para ir para a Índia. Então, o interesse de Portugal aqui no Brasil era manter esse território aqui. Outros países queriam esse território. A França queria esse território. Bem, a gente já estudou isso quando estudou as navegações e a colonização. Trazer o plantio da cana-de-açúcar, depois do café, trazer e inserir aqui no Brasil bovinos, vaca, né, gados para produção, é um investimento a longo prazo de Portugal. Só que para poder fazer isso, bem, e fazer esse investimento para produção agrícola, produção pecuária, e ser lucrativo aos modos que eram interessantes para os europeus, eles vão tentar baratear o máximo possível na mão de obra. A escravidão, ela não foi inventada pelo mercantilismo. Existia escravidão durante toda a história humana. Porém, nesse período, o que vai ser criado é um sistemático comércio de pessoas como escravos. Não mais, os escravos eram geralmente um subproduto das guerras. Duas nações faziam guerras,
Aí uma nação vence a outra, tem prisioneiros. O que a gente vai fazer com esses prisioneiros? Vai deixar eles parados lá, né? E a gente vai ter que alimentar eles? A gente quer matar eles? Não, para quê? Uma crueldade, já acabou a guerra. Os seres humanos não são tão cruéis assim. Então, a escravidão era um modo de pegar essas pessoas que eram né, vítimas de guerra, pessoas conquistadas, e botar eles para trabalhar. Não era assim humano, não era bom, mas era melhor do que um assassinato, um genocídio em massa. Então, essa escravidão não era o motivo para qual tu fazia guerra, era uma coisa que acontecia, era um resultado dessa guerra. Apesar de alguns reinos ter feito experiências de fazer guerra para ter escravos, como Roma, isso não era o padrão. E na Idade Média também não era. O que vai acontecer ali na África? A África já tinha um comércio de escravos e a escravidão na África era exatamente assim, tal como na Antiguidade, um subproduto de conquistas ou guerras entre tribos, que quando os primeiros portugueses, depois as demais nações europeias, vão chegar nos portos da África e vão começar a comprar, isso vai gerar uma especulação de escravos, vai gerar os reinos da costa africana, tribos que estão ali na costa africana, vão começar a se lucrar muito, vão perceber que lucrariam muito com a venda de escravos e começar a organizar expedições para atacar vilas no interior do continente. Para exatamente só fazer guerra só para ter escravos e vender. E aí vai acabar que nas regiões mais populosas da África, na costa do Benin, que também vai ser chamada na época de né, a costa dos escravos, e no sul da África, no sudoeste da África, em Moçambique, vai ter, onde tinha mais pessoas, vai ter pessoas o suficiente para, quer dizer, são muitas pessoas que vivem lá, é uma mercadoria que está ali vivendo, eles vão organizar esses exércitos, vão atacar tribos e vender para os europeus essa mão de obra, essas pessoas, vão tratar como se fossem peças. E esse é um termo usado para essa época, peças. Como vocês bem sabem, até o século XIX, antes da invenção do trem, o melhor modo de comerciar, o modo mais rápido de tu pegar né, transportar muitos produtos de uma região do planeta para outro é pelo mar, é por barco, não é por terra. Por terra é muito trabalho, é a carroça, tu não tem motor, tem que usar cavalo, tem que ter segurança. No mar é mais seguro, apesar do mar ser mais arriscado, mas não tem ladrões, não tem tantos ladrões, é mais fácil evadir de piratas, né, no mar. É mais rápido e é mais barato do que entrar no meio do mato e atacar tribos que já conhecem o território do Brasil, por exemplo, e tentar capturar esses indígenas para ser escravos. A escravidão indígena aqui no Brasil, ela vai ser contínua, ela sempre vai acontecer, mas ela vai acontecer em momentos de crise econômica, quando algumas cidades ou algumas regiões do Brasil não têm dinheiro para comprar escravos da África, ou o comércio com escravos da África está proibido ou fechado. Ela vai ser contínua, a escravidão indígena vai continuar, mas ela vai ser, ela é uma opção mais desesperada, né, de fazendeiros desesperados, né, porque os escravos indígenas têm para onde fugir. E as pessoas da África que foram escravizadas, elas não têm para onde fugir, elas não conhecem esse território também. Né? O meio do mato aqui do Brasil, o sertão brasileiro é tão desconhecido para um africano quanto era para um europeu. E era mais barato também. O custo-benefício dessa mão de obra era melhor. Esse é o principal motivo, é um motivo econômico. Claro que esse motivo econômico está pautado num estranhamento cultural. Um estranhamento cultural de pessoas europeias, né, serem brancas e elas verem povos de outras cores, né, com um fenótipo diferenciado. Vai se desenvolver toda uma série de conceitos a partir da escravidão que vão levar à instituição moderna do que nós chamamos de racismo, o racismo científico. Então, esses escravos são geralmente pessoas comuns, são fazendeiros, são pessoas de tribos menores ou tribos do interior do continente,
Elas não são geralmente pessoas ou tribos que tinham conhecimento da cultura europeia ou que conviviam com diversas culturas fora da África. A própria noção que elas tinham de África não existia. A África é uma ideia que vai surgir na cabeça dos europeus. A ideia de negritude também, né? Para o africano, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, todo mundo tem a mesma cor, não há por que ele se declarar negro, não há por que ele se declarar africano. Agora, quando essa pessoa é trazida de fora da África, essas comunidades da África vêm para o Brasil, vêm para as Américas, aí que elas vão ser impostas essa identidade africana e negra. Na cultura, a gente estuda que a constituição da negritude, a constituição da africanidade, elas vão ser intercaladas. A relação entre negritude e africanismo. Por causa que o tratamento dado a essas pessoas são como inferiores. Existem vários ritos feitos, mesmo na África, nos portos da África, de nações, né, africanas que estavam no porto, formavam esses exércitos, milícias para ir para dentro, capturavam essas pessoas, homens, mulheres e crianças, na maioria mulheres, crianças e homens jovens, né, rapazes jovens, porque homens mais velhos, homens adultos, bem, já tem uma identidade de guerreiro, uma identidade de nobreza, uma identidade de orgulho muito maior, em certo sentido, as nações comerciais europeias vão perceber que o índice de suicídio dessas pessoas capturadas é muito alto, né? Tem sociedades tribais africanas, elas tinham noção de certo sentido de classe, elas tinham noção de desigualdade social, tinha nobreza, tem algumas tribos tinham nobreza, tinham seus príncipes, seus reis. Então, quando o rei é capturado, quer dizer, o rei nunca não iria aceitar ser escravo, então era muito comum o suicídio. Era favorável à apreensão dessas pessoas jovens, crianças, né, que não tinham uma identidade ainda formada, que seria mais fácil de quebrar-lhes a personalidade, sabe, traumatizar a ponto de aceitar, de certo sentido, a escravidão. Ou seja, é um sistema que estava pautado nesse abuso dessas pessoas. Lá na África mesmo, nos portos, no Benin, por exemplo, tem a descrição de que o rei do Benin, ele fazia uma série de rituais mágicos, rituais religiosos das regiões Yorubá, para apagar o nome das pessoas e para impedir que elas assim amaldiçoassem o rei e também para impedir que as suas almas, quando morressem, voltassem para o seu território, voltassem para a África. Ou seja, culturalmente, economicamente, socialmente, essas pessoas eram a ligação que elas tinham com a África era cortadas, né? E quando eles chegavam aqui no Brasil, era prática comum os senhores, né, os comerciantes, às vezes comerciantes escravos, às vezes os próprios senhores, por imposição da igreja, batizar com nomes cristãos essas pessoas. Ou seja, era negado a identidade deles. Era proibido o culto religioso africano no Brasil. Né? Eles eram batizados na igreja católica e era proibido, e durante muito tempo, até o século XX, foi proibido a prática de cultos como o candomblé, a umbanda, né? O batuque eram proibidos e eram caçados, eram perseguidos. Então, a pessoa, que do ponto de vista assim, identitário, quando a gente pensar, se colocar no lugar de uma pessoa ali, tu é um trabalhador, tu é um lavrador, tu é um jovem, de repente tu perde teu nome, tu perde tua tribo, tu perde tua família. Durante a venda de escravos não era respeitado se teu pai e tua mãe, se teus irmãos eram separados, ou seja, tu é proibido de falar teu nome, é proibido de falar tua língua, né? Ou seja, tu é tirado todas as tuas possibilidades de se vestir de acordo com a tua cultura, de usar as vestes, né, da tua cultura. Era parte da prática comum de um senhor de escravos trajar os seus escravos com panos mais simples possíveis, né? Apenas alguns escravos escolhidos de confiança recebiam roupas melhores, assim, até como o modo do fazendeiro, do dono,
mostrar aos vizinhos o quanto dinheiro ele tinha, porque se ele podia fazer seus escravos ser bem vestidos, imagine quanto dinheiro ele tinha, que até os escravos dele estavam usando joias. Mas a grande maioria recebia trapos, né? Pouquíssimas roupas, sem posses, não podia usar sapato, não podia usar algumas peças de roupas, né? O tráfico, o caminho, né, era geralmente, primeiramente, era feito por navios portugueses. Depois, quem vai dominar esse comércio vai ser os holandeses e depois os ingleses, né? Apesar dos ingleses depois começarem a proibir. Mas durante muito tempo, esses navios não existem documentação sobre como eles funcionavam. É impressionante como era muito comum barcos atulhados de pessoas da África chegar no Brasil, chegar nas Américas, chegar em Salvador, no Rio de Janeiro, chegar em Cuba, chegar na Flórida, Estados Unidos, e pouquíssimos, sabe, jornalistas ou escritores da época iam lá e olhavam e descreviam o que viam, porque era algo da naturalidade, era também algo de uma demonstração terrível, porque o estado que essas pessoas chegavam aqui eram os piores possíveis. Aqui trouxe na imagem uma das últimas embarcações holandesas capturadas pelos ingleses quando começaram a proibir a escravidão, e percebe o número de crianças. Essas pessoas eram jogadas, 200, 150, sabe? Há centenas de pessoas dentro de um barco, entulhadas em um barco, geralmente alimentadas só de água e farinha de mandioca. Então, sabe, botava uma papinha de farinha de mandioca. Elas eram trancadas num convés do barco, então o escravo não podia caminhar, a pessoa não podia caminhar pelo barco, ela ficava só presa. E essa viagem durava 2, 3, dependendo, 4 meses. Era uma viagem terrível. Várias pessoas morriam nesse barco. As pessoas já com ferimentos, ou imagina uma mulher grávida, imagina uma pessoa velha, uma pessoa idosa, uma criança precisa de um cuidado médico, ela morreria lá dentro, né? E eles só abriam esse convés assim lá no final, quando chegava. Só quando começou a feder muito, começar a apodrecer essa pessoa, é que eles abriam e era sempre um momento muito tenso. Aqui, por exemplo, né? Vocês estão vendo um momento tenso da retirada de um escravo que morreu e ele está sendo retirado. Observem que as pessoas estão presas, estão deitadas, está tudo atulhada ali. Não é um ambiente nem um pouco confortável. O índice de mortandade na vinda para cá, ela era muito alto, de 20 a 30%. E os comerciantes de escravos sabiam disso. Porque quando eles compravam as peças, né, as pessoas, eles sabiam que compravam a mais porque sabiam que alguns deles iam morrer. Então já calculavam isso, ou seja, fazia parte do próprio cálculo. É um tratamento extremamente desumano, é um processo constante de desumanização. Quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, é impressionante o nível de força mental, psicológica para tu não enlouquecer nesse momento. Essas fotos aqui de 1880, de uma embarcação árabe no Sudão, demonstram, olha como essas crianças estão magras. São jovens, meninos e jovens adolescentes ali, que estão morrendo, são só osso e pele, né? É uma situação terrível. Né? Eu não consigo dizer o quão terrível é a escravidão. Né? Ela é terrível, terrível, terrível. Quando essas pessoas chegavam aqui, os barcos chegavam, geralmente no Brasil, chegavam em Salvador, e daí de Salvador saíam barcos brasileiros para Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para o Pará, né? Espalhavam por toda a costa brasileira, mas principalmente ali em Salvador. Existia essas casas de comércio de escravos, onde se era feito um processo de engorda. Aqui, nesse desenho aqui embaixo, menorzinho, vocês veem escravos presos aos pés, sem poder se levantar, sendo alimentados. É um processo de 1, 2 meses em que recebia bastante comida, bastante farinha. Farinha, farinha, farinha. Pão, farinha, feijão. Para os comerciantes poderem engordar essas pessoas, porque elas vinham magérrima. Imagina o trauma de sua tribo conquistada, sua família morta, né, escravizada.
Tu passa depois o trauma da embarcação, de sobreviver essa travessia para o Brasil. Aí tu chega aqui, passando por esse holocausto, né, que é feito. E aí tu tem um processo de engorda. Aí a venda, que também é um outro trauma, que é um quadro comum do Debré, mostrando uma cena comum da época da venda de escravos. Chega lá, coloca as pessoas e elas são vendidas em leilões, são vendidas em lotes. Era a prática comum dos senhores comprar peças, né, pessoas de culturas diferentes. Quer dizer, tem um grupo que todos eles vêm de uma região. Não, vamos pegar um dessa região, um daquela região, de preferência regiões que não se gostam, não falam a mesma língua, para que quando esses escravos estejam na senzala ou estejam na fazenda trabalhando, eles tenham dificuldade de comunicação. Os senhores, né, de escravos vão jogar e instigar a rivalidade entre essas pessoas para que elas não se unissem. Porque dentro da fazenda podia acontecer os escravos ser a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são escravos, então se unem, logo eles poderiam se rebelar. A maioria dos escravos, das pessoas, e é bem difícil para a gente lembrar isso, é sempre importante, tá? Não pensar como escravos, mas pensar como pessoas, porque é fácil de falar escravo, 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 mas eu mesmo tenho que estar me lembrando sempre, e eu espero que vocês também lembrem disso, são pessoas escravizadas. São pessoas escravizadas. Porque o processo de escravidão desumaniza, e os termos usados na época desumanizam. Mas são pessoas que vieram de regiões do sudeste e sudoeste da África, geralmente, grupos da língua banto sudaneses e guineanos sudaneses muçulmanos, né? Aqui entre os sudaneses tinham os grupos yorubás, gegês e fanti achantes, né? Os grupos bantos, grupos angolanos, moçambicanos, né? E grupos muçulmanos, os hausás, os mendiga, fulá e tapas. É uma variedade cultural que faz parte da riqueza da cultura brasileira, porque vai influenciar aí algumas culturas influenciaram mais em algumas regiões do Brasil, por exemplo. O candomblé é uma religião marcada na cultura iorubá. Aqui no sul aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma grande número de gegês e moçambicanos no Brasil, os escravos miná vindo de grupos Ashanti. Vai uma variação de línguas, a língua banto, o banto sudanês, assim, a influência, a relação banto-sudanesa vai criar muito das expressões brasileiras que a gente tem, e o modo da gente construir frases. Se vocês já se perguntaram por que no Brasil o nosso português ele é tão diferenciado do português de Portugal, é um fruto do sincretismo, da mistura do Tupi-Guarani, principalmente, e dessas línguas banto-sudanesas que vão chegar aqui. Então, são regiões aqui, né? Não sei se você consegue ver o mouse aqui, mas essa região aqui, do Golfo do Benin, né, da região do São Tomé e Príncipe, o Benin, Angola, são as regiões em que vai vir a maioria das pessoas da África para o Brasil. E é muito interessante como é difícil a gente usar a palavra migração, mas de certo modo ela não é uma migração, mas essas pessoas vieram. É basicamente um sequestro de pessoas da África que vão vir para cá. Isso é parte, e o modo como é feito isso vai marcar depois que, mesmo ao fim da escravidão, as pessoas da África, ou filhos de africanos, de origem africana, né, as pessoas negras, não vai ter projeto social dos governos brasileiros durante muito tempo para essas pessoas. Isso é parte também da continuidade da desigualdade produzida pela escravidão. O racismo no Brasil ele vai ser muito mais sistemático, né, institucional, econômico, político, do que científico. Nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul, né, nesses países, principalmente na Europa, o racismo é uma construção científica.
né, o racismo pensado assim no nazismo alemão. E se vocês viram as imagens que eu mostrei ali do tráfico de escravos, eu espero que vocês conseguiram talvez perceberem que aquelas imagens daqueles meninos negros nos barcos lembram as imagens dos sobreviventes do Holocausto judeu na Alemanha nazista, as pessoas magérrimas, destruídas, né? O racismo na Europa, o racismo que vai criar o nazismo, o fascismo italiano, alemão, é um racismo científico, pautado na gota de sangue, pautado na mensuração do nariz. Eles faziam até assim medição do tamanho do crânio das pessoas. Mas aqui no Brasil, a escravidão ela vai criar um racismo pautado não na ciência, não assim em mensurar o sangue ou a genética da pessoa, mas em mensurar o lugar social e econômico dessas pessoas. Porque nunca houve um interesse de trazer essas pessoas da África para que elas fossem viver no Brasil. A média de vida de um escravo numa fazenda brasileira era 8 anos. 8 anos. Em algumas tipos de fazendas, como a fazenda de charque, aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, tinha bastante produção de charque, a média de vida é 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. A pessoa vinha, ela ficava 8 anos trabalhando, 8, 6 anos, aqui no charque 4 anos, e morria. Morria porque adquiria ferimento. Quando a gente pensa assim, as punições aqui, né, os anjinhos, assim, o tronco e a açoite, a gente imagina que o momento mais terrível da escravidão seja a punição, a tortura. Não era. O mais terrível da escravidão era o trabalho, porque era um trabalho feito para matar. Era regime de trabalho de 12, 14, 16 horas por dia. Era colocar essas pessoas em condições de trabalho insalubres. Era alimentar essas pessoas nunca o suficiente. Era quando elas ficavam doentes, quando elas tinham alguma deficiência, quando uma criança, por exemplo, nascesse deficiente entre os escravos, né? Não havia nenhum tipo de auxílio, não era ofertado nenhum tipo de ajuda a essas pessoas. Era um sistema feito para explorar o trabalho dessas pessoas ao máximo e, eventualmente, elas iam morrer. Era um campo. Então, vocês imaginam uma fazenda escravocrata como literalmente um campo de concentração, um campo de trabalho forçado, organizado para matar. Né? O produto dessas fazendas era o assassinato. Porque quando acaba a escravidão, ou mesmo antes de acabar a escravidão, a elite brasileira, quer dizer, a elite escravocrata, a sociedade, né, que tinha o domínio da política no Brasil, ela não tinha planos para integrar na sociedade as pessoas da África ou as pessoas negras. Não tinha, nunca teve uma integração. Assim, não, nós temos que oferecer educação, nós temos que oferecer emprego, nós temos que oferecer terras às pessoas. Não, foi sempre tratado como os grupos negros, as pessoas negras no Brasil, tradicionalmente foram tratadas como uma mão de obra barata, que foi trazida para cá para ser explorada até morrer, e o plano, no final da escravidão no Brasil, quando começou a vir teorias raciais, alguns autores apresentaram, né, escreviam, né, vocês jovens e a gente na era moderna fica chocado, mas as pessoas iam lá e defendiam assim que a solução para o Brasil era o embranquecimento, o que as pessoas brancas iam fazer filho com pessoa negra e aos poucos iam nascer pessoas mulatas, ou seja, pessoas com a cor mais parda, e aos poucos, de 3 ou 4 gerações, as pessoas vão ficando mais brancas e mais brancas e mais brancas. É um processo de embranquecimento do Brasil. Tem várias práticas que levaram a esse embranquecimento. O governo imperial brasileiro, por exemplo, começou, e depois a República fez também, e foi investindo em trazer migrantes europeus para o Brasil, para embranquecer o Brasil. Tinha muitos negros aqui, então, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, eles vão trazer pessoas da Itália e da Alemanha, que haviam passado por guerras de unificação, para o Brasil. Pessoas pobres, sem terras da Alemanha, sem terras da Itália, para o Brasil, para vir aqui, ganharam terra para embranquecer o Brasil. É sempre interessante pensar que se não houve racismo nessa estrutura, nesse sistema, por que foi concedida terras de graça, sem pagar, para os imigrantes italianos, para os imigrantes alemães,
mas não foi concedido terras, colônias, né, para as pessoas negras trazidas da África. Nunca foi feito esse tipo de projeto, mesmo após a escravidão, nunca foi feito. A Lei Áurea, a lei que terminava a escravidão, ela só tinha dois artigos. Ela terminava a escravidão. Ela nunca fez nenhuma restituição ou ela pagou indenização a essas pessoas. Ela nunca reconheceu que as pessoas mereceriam uma aposentadoria ou que elas mereceriam um salário, ou as pessoas agora foi trabalhada a vida inteira sendo explorada e agora a gente vai dar umas terras para eles. Foi dado nada. As pessoas, realmente, esses escravos, a vida inteira, foram abandonados porta fora das fazendas. As punições e a tortura, então, como eu falei, quer dizer, elas são secundárias, elas são terríveis. Né? O exemplo do açoite é o mais comum, né? Mas, por exemplo, os anjinhos que são ali, que estão aqui bem no canto, são aparelhos que é colocado nos dedos da pessoa e por essa porca ali, né, aquela rosca, eles vão roscando, roscando, roscando até que o ferro deslocava o dedo, tu quebrava o dedo da pessoa, né? Então controlava quebrar o dedo. Os açoites não eram açoites de um chicote que cortava o músculo da pessoa. Não era um açoite assim, aqueles chicote que tem no filme, assim. Eram fiapos de couro com pregos e pedacinhos de ferro, pequenas lâminas. Esse chicote que aparece na ilustração ali é o rabo do macaco. Tinham ganchinhos, assim, uns espinhos, que eram para bater e para cortar a pele. Então abria a pele, mas nunca cortava o músculo. Por que isso? Olha como terrível é. Porque tu chicoteava a pessoa, dava 20 chicotadas, abria toda a pele, sangrava e cortava, né? Cortava, saía sangue. Eles botavam uma mistura de água, sal, vinagre e cal sobre esses ferimentos, que queimava. Imagina sal e água e vinagre e cal. Queimava, mas matava as bactérias. Então, ele de certo modo, fechava, cicatrizava melhor. E a pessoa poderia continuar no mesmo dia ou no próximo dia e trabalhar, porque não cortava o músculo, então não impedia essa pessoa de trabalhar. Então tu ia trabalhar machucado, tu ia trabalhar com as pernas ou as coxas ou as nádegas todas em carne viva, né? E essa pessoa eventualmente talvez adquirir uma infecção ou um ferimento porque vai doer pro resto da vida, sim, mas era considerado parte dessa economia que as pessoas iam eventualmente morrer, né? Claro que mesmo entre a força de trabalho escravo, existia diferenças de posicionamento. Os escravos da senzala eram os que recebiam os piores trabalhos. Geralmente eram pessoas recém-chegadas da África, a maioria homens, que eram colocados a trabalhar nos piores trabalhos. Cortar cana, que é um trabalho terrível, se vocês já fizeram isso. Cortar cana é muito ruim, porque as folhas de cana, elas cortam, então sai todo cortado, né? E colocado em condições assim de trabalho difícil, colher café, mas também nas charqueadas, né? De cuidar da pecuária. Aqui no Rio Grande do Sul tem os tropeiros, os peões da fazenda no Rio Grande do Sul não eram brancos, né? O CTG cria toda uma ilusão de que esses peões, esses tropeiros, eram todos homens brancos. Não eram. Eram escravos. Não eram os gaúchos que trabalhavam nas fazendas do Rio Grande do Sul. Eram escravos. Os gaúchos eram populações pobres, né? Pardas ou caboclas, né? Pessoas miscigenadas, que eram seminômades, que iam de cidade em cidade vendendo emprego na época da colheita ou na época de aprenhar esses gados para fazer charque. Eles eram contratados na fazenda. Mas os empregados que estavam sempre na fazenda, em sua grande maioria, eram escravos, eram negros. É algo de se considerar, porque na nossa sociedade no Rio Grande do Sul nós temos CTGs que fazem ilustrações da gauchada, os dos peões das fazendas, sempre como pessoas brancas. É também uma herança cultural escravista em que nós temos dificuldade de aceitar o horror que era a escravidão, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né? De proteger de crítica, né? a sociedade escravista da época, porque é uma vergonha social. O escravo cabra ou crioulo,
até hoje são termos que se tornaram extremamente ofensivos a pessoas negras do Brasil, eram os tipos de escravo que viviam, que geralmente eram nascidos no Brasil, eram brasileiros já, filhos de escravos, netos de africanos, né, que estavam aqui e já estavam aculturados, já conheciam a língua, geralmente já eram cristãos, já haviam passado por um processo de apagamento das suas identidades africanas. Então, por causa disso, já tinham, às vezes, profissões de criança desde pequeno. Um escravo é treinado a ser o alfaiate, desde pequeno ele é criado para ser um peão, desde pequeno ela é criada para ser uma cozinheira, uma mucama, uma empregada da casa. Então, esses escravos também, às vezes, tinham até a maior confiança dos patrões. E havia, obviamente, uma rivalidade, não só econômica, mas cultural, entre os escravos da senzala e os escravos cabra, os escravos brasileiros. É muito comum a gente ver na documentação brigas entre esses escravos, né? Eles não eram vistos como iguais. O escravo brasileiro ele tinha vantagens e às vezes ele se colocava como melhor. Mesmo na escravidão, mesmo entre as pessoas escravizadas, então vocês percebem que era uma sociedade extremamente dividida, não havia às vezes essa união de classe, né, entre os escravos. Também existia a posição do escravo de ganho, o escravo de aluguel, que eram escravos que tinham seus donos eram empresas, uma pessoa que alugava os seus trabalhos, né? A maioria dos construções nessa época, por exemplo, pedreiros, né, construir ruas. Debré tem ilustrações de pessoas, de escravos, trabalhando, construindo, fazendo paralelepípedo, sabe, construindo a torre da igreja, construindo um prédio. A mão de obra vai ser usada, tem a mão de obra especializada do mestre, né, engenheiro, ele vai ser uma pessoa livre, mas a mão de obra, quem vai fazer o trabalho pesado vai ser esses escravos. Então, também tem escravos que vendiam ou que tinham lojas, tinham acordos em que eles poderiam circular pela cidade vendendo coisas. Se a gente caminhasse pelas ruas do Brasil dessa época, a gente veria uma cena como essa muito comum, escravos vendendo produtos, né, vendendo água, vendendo acerola. Tem um menino ali em graxate. Esses são escravos de ganho que estão pela cidade, eles estão escolares para não fugir. Geralmente esses escravos vão poder vender nas ruas porque eles têm um acordo com seu patrão, geralmente uma posição para escravos que estão vivendo nas cidades, no período urbano, mas não são a maioria. A grande maioria dos escravos estão na senzala, estão trabalhando no campo, estão cortando cana, estão produzindo café, estão indo nas minas de ouro e prata depois que vai ser descoberto a partir do século XVII em Minas Gerais. Então, são condições extremamente insalubres. Eu trouxe todas essas imagens para vocês, né, aqui são escravos trabalhando, fazendo tábuas, para vocês, depois vocês vão no slide, vão indo e vão observando as imagens e vendo essas descrições de profissão. Eu acho que esse é um resuminho mais simples possível da escravidão de africanos no Brasil. Vou passar as atividades para vocês, espero que vocês consigam fazer no período estipulado e enviem para mim, tá? Tchau!